Checkup Podcast, que sempre traz os profissionais que são referência para melhorar não apenas a sua saúde, mas também o seu bem-estar e qualidade de vida, recebe hoje a cirurgiã dentista, criadora de um método próprio de lipo de papada e também mentora. Eu estou recebendo hoje Lorena Linhares, que vem diretamente de Belo Horizonte para poder bater um papo conosco aqui no Checkup Podcast. Bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, Michele. Bom dia, pessoal, a todos que assistem aí. Bom, a Lorena é especialista em lipo de papada. Sabe quem é especialista em trazer bons momentos para você e a sua família? Valorizar aquela pessoa que você tanto ama? A Marina Joias. E nesse exato momento está aparecendo um QR Code aqui na nossa tela. Você vai abrir o Google, aí você abre aquele íconezinho da câmera e aí você mira, literalmente, aqui na tela do Checkup Podcast, nesse QR Code. E aí, esse QR Code vai levar você para o site. Use marinajoias.com.br para que você consiga eternizar momentos tão especiais que você tem com a sua família e, claro, vindo aí de joalheiros profissionais e competentes. Por falar em competência, a Lorena Linhares atingiu um nível de competência tão grande, né, Linhares? Muito obrigada. Que você se tornou mentora de outros profissionais nas técnicas que você ajudou a aperfeiçoar e a entender melhor, correto? Exatamente. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu foquei no procedimento de lipoaspiração de papada, comecei a atingir resultados tão expressivos que os próprios profissionais começaram a me procurar para saber um pouco mais do que eu desenvolvia, né? Como eu conseguia atingir esses resultados, bastante marcação de mandíbula, resultados realmente satisfatórios e visíveis. E eu vi ali uma forma de poder ajudar esses profissionais que me procuravam a atingir os mesmos resultados que eu conseguia atingir e ter uma transformação de vida profissional, não só de vida, mas na vida profissional também, ser referência com uma boa técnica, entregando bons resultados. E, assim, claro que a gente começa também a captar mais pacientes quando a gente começa a mostrar, né, os resultados expressivos. E eu vi ali uma forma de realmente ajudar esses profissionais a transformarem a vida deles também. Me tornei mentora, compartilhando não só a minha técnica, mas como também como eu vendo, como eu trago a experiência, o diferencial para o meu paciente. E o que realmente me fez destacar no mercado, né, e atingir os níveis que hoje eu consigo. Uma curiosidade que eu estava conferindo aqui em off, né? Você já realizou mais de 1000 procedimentos, né? Exatamente. Com essa técnica inovadora que você desenvolveu, correto, Lorena? Sim. Eu comecei com uma técnica completamente diferente, que foi a técnica que eu aprendi. E como eu consigo um volume muito grande de paciente no início, isso faz a gente desenvolvendo, vai pegando prática. Fui fazendo alguns testes, fui estudando, aprimorando, até chegar na técnica que eu realizo hoje, que já tem mais ou menos uns 8, 9 meses que eu consegui desenvolver e não modifiquei ela mais, porque realmente atingiu aquele limite que eu tanto procurava, que eu tanto almejava. O nível de excelência, né? Exatamente. Mas, afinal de contas, o que é a papada? Por que a gente desenvolve a papada ao longo da vida? Se é só quando a pessoa está acima do peso, se não é. Tem como contar isso pra gente, Lorena, por favor? Claro, é uma dúvida que eu recebo com frequência no consultório, até mesmo assim, mesmo eu fazendo um procedimento, a papada pode voltar? Sim, porque depende muito de questões genéticas, de hábitos alimentares. Então, mesmo a gente retirando aquele excesso de gordura, se o paciente não tiver bons hábitos alimentares, fazer exercício físico, uma boa alimentação, a gordura pode voltar a ocupar aquele espaço onde foi aspirado novamente, a gente acaba perdendo o resultado. Então, questões de hábitos alimentares e de vida, de cotidiano, pode interferir no acúmulo de gordura. E muita gente não sabe, Michele, mas a postura também pode interferir na papada. Hoje em dia, né, todo mundo muito focado em telefone, a postura é tendenciosa, né, a poder ficar o queixinho um pouquinho para baixo. A gente pode formar um vinco nessa região, potencializando o grau da papada, marcando a pele por questões posturais. E não só isso, também questões genéticas vão interferir nesse acúmulo de gordura, tanto que nós vemos pessoas que possuem pouco peso, estão dentro do peso, vamos dizer assim, mas tem aquele queixinho duplo que tanto incomoda. Esses são os casos mais indicados para realizar a lipoaspiração de papada, né, que tem aquele gordura bem localizada. E outra questão também que pode causar a papada é principalmente de flacidez. Com o tempo, com o envelhecimento, nós vamos perdendo elastina, fibrina, colágeno e a pele tende a ficar flácida. Então, todo aquele peso acumulado naquela região
tende a ficar mais aparente. A gordurinha de Jaws, que a gente chama muito de carinha de bulldog, né? Que é aquela gordurinha que fica aqui. A gente sofre esse derretimento da face e vai começando a perder os contornos. E isso envelhece muito. Então, quando a gente faz o procedimento de lipoaspiração, a gente traz muito rejuvenescimento de forma imediata, porque a gente vai devolver o contorno, eliminar o queixo duplo, aprimorar toda a linha da mandíbula. Muitas vezes conseguir eliminar essa gordurinha de Jaws que tanto envelhece a face do paciente e que é uma das queixas principais quando eles me procuram. Já chegam até com a mãozinha lá que gostaria de fazer isso aqui. Então, quando a gente tira esse peso da face, da gordurinha de Jaws, e a gente tira todo o excesso dessa região, do terço inferior, realmente a gente traz muito rejuvenescimento. Bom, eu não estou ainda lá dentro do consultório, né, da clínica da doutora Lorena Linhares, mas eu já posso pelo menos consertar a postura aqui para evitar já pouquinho. Pode ajudar, com né, certeza. Bom, Se policiar, eu acho importante a gente se policiar nessa questão, porque realmente a gente acaba criando uma papada por questões posturais. doutora Lorena, agora explica para a audiência do Checkup Podcast a respeito da indicação. Quando que a lipo de papada é indicada, por favor? Tem idade, tem peso, tem estilo de vida? A lipoaspiração ela é indicada completamente por questões estéticas, de acordo com a queixa de cada paciente. Alguns pacientes que não possuem indicação, que são eles, pacientes que possuem alguma comorbidade, paciente extremamente obeso, que tem variação de saúde, diabetes descompensada, hipertensão, esses pacientes precisam tratar primeiro a sua saúde, estar com a saúde ok, e ter ali uma perda de peso, né, inicialmente, para realizar o procedimento. Mas pacientes que têm sobrepeso, podem ter um resultado significativo com a aspiração de gordura na região, mas claro que vai ser limitado. Então, os pacientes mais indicados para realizar a lipoaspiração é aqueles que estão mais dentro do peso e tem ali uma gordura bem localizada mesmo, que até mesmo a perda do peso, eles não conseguem ficar livre com aquela gordurinha. Então, perde peso, aquela gordurinha está lá incomodando. Esses são os pacientes mais indicados que vão se beneficiar bastante da lipoaspiração de papada. Agora, doutora Lorena, eu queria trazer aqui, né, para a mesa do Checkup Podcast a respeito da vivência realmente clínica, né? Porque às vezes quando a gente fala da lipo de papada, talvez a gente pense assim, é uma questão estética, é só a vaidade, é só a pessoa que quer aparentar ser mais jovem. Mas, na verdade, são benefícios que vão muito além dessa questão estética, né? Com certeza, Michele. Todos os dias eu recebo histórias no meu consultório. Não é simplesmente realizar um procedimento de lipoaspiração de papada. É realmente uma transformação de vida. As dores, elas geralmente são as mesmas. Incômodo na hora de tirar foto. Muitas vezes não quer socializar porque acha que todo mundo que está olhando para ela está olhando para aquela papada. Na hora que vai maquiar, acha que não realça. A questão do envelhecimento também, né? Principalmente nós mulheres, nós somos muito incomodadas com esse envelhecimento que é natural. Todas nós vamos passar por eles. Claro que a gente pode envelhecer de uma forma, vamos dizer assim, deixar um pouco tardio nesse envelhecimento e trazer o terço inferior, realçar os contornos do terço inferior, realmente vai favorecer muito esse atraso do envelhecimento, mas as questões geralmente são as mesmas de fotografia, não gosta de tirar, não gosta de socializar e tem um incômodo muito grande com a papada. E quando a gente realiza o procedimento de forma imediata, o paciente ele se vê livre daquilo, mesmo que depois vai ter um resultado ainda melhor, mas de forma imediata ele já consegue ver. Então, muitos pacientes se emocionam, ele é um sonho, sabe? Não é apenas realizar uma aspiração de gordura, é realmente uma transformação de vida, é um ganho de autoestima e de autoconfiança muito grande. E eu tento trazer para esse dia algo não só técnico, mas algo mais acolhedor, mais humano. Porque cada história que passa ali, cada história ela é única. Então, eu entendo essa dor, eu entendo tanto que esse dia é importante, que é um sonho que aquela paciente ou aquele paciente está realizando. E eu faço uma experiência única desse dia, que realmente é um dia que tem que ficar marcado e uma transformação de vida muito grande que vai vir. Eu acredito que devem existir casos até de pacientes que voltam a se reconhecer, né? Porque passado muito tempo, às vezes a pessoa não se atentou que, né, poderiam existir determinados procedimentos. Há um ganho de autoconfiança e autoestima muito grande. Eu percebo muito que alguns pacientes, eles ficam tão felizes com o resultado, que é um resultado ali imediato, que acaba ajudando até mesmo a mudar os hábitos alimentares, os hábitos de vida.
Então, tem pacientes que no retorno perderam peso porque voltaram para academia, porque se sentiram motivados. A palavra é essa, acredito que motivação. Tem muitos casos que realmente o paciente ele fica mais motivado a cuidar de si. Às vezes a gente esquece, né? Vai cuidar de filho, vai cuidar de marido, esquece a nossa essência, esquece de cuidar da gente, cuidar da nossa imagem. Cuidar da imagem é muito importante. A imagem, ela remete muito, não só no nosso pessoal, ao socializar, mas também até mesmo no trabalho. Então, isso pode interferir. A falta de autoestima interfere muito no trabalho, no dia a dia. Então, é muito importante. Doutora Lorena, agora uma curiosidade, né, para quem estiver nos assistindo e realmente se identificou com a sua fala, né, vai pesquisar mais a respeito da técnica da lipo de papada. Precisa ser feito um planejamento? Precisam ser feitos exames anteriormente e logo depois da avaliação? Me conta um pouquinho desse processo, por favor. Sim, Michele, com certeza. Cada caso ele é único e ele precisa ser avaliado. Em alguns casos, a gente precisa conciliar outros tratamentos junto com a lipoaspiração de papada. Por exemplo, a platismoplastia, onde consiste em trabalhar a frouxidão muscular, fazendo uma aspiração da gordura profunda, que a gente chama de gordura pós-platismal, nessa região submandibular, que também causa papada. Muitas vezes, se a gente realizar somente a lipoaspiração daquela camada superficial, ali no tecido subcutâneo, e não realizar a aplicatura do platismo, não trabalhar a frouxidão muscular e essa gordura profunda, o paciente ainda vai ter uma queixa de papada por causa dessa frouxidão que é normal no decorrer do envelhecimento, né? Então, cada caso precisa ser avaliado. Alguns casos a gente precisa também até mesmo remover um pouco de tecido para trabalhar a flacidez. Muitos pacientes possuem flacidez. Se a gente não retirar, às vezes a gente pode agravar a flacidez que já está ali. Então, a gente tem que conciliar com outros procedimentos. E após essa avaliação minuciosa e personalizada, depois a gente traçar o plano de tratamento, o paciente ele vai fazer alguns exames laboratoriais, exames básicos de rotina, para a gente avaliar a saúde dele, para ver se está apto a realizar esse procedimento cirúrgico. Porque mesmo que ele seja um procedimento muito tranquilo, é um procedimento cirúrgico, então precisa gozar de uma boa saúde. E o pós-cirúrgico, esse paciente precisa passar por uma reabilitação pós-operatória com fisioterapeuta especializado em pós-cirúrgico. Inclusive, Michele, eu friso muito isso com os pacientes. Às vezes eles não acreditam tanto, mas o pós-operatório, ele é até mais importante do que a cirurgia em si para a gente ter bons resultados. Não adianta nada eu fazer a minha parte e o paciente não fazer a parte dele, que é utilizar a faixa e a tala da maneira correta, da forma que eu preconizo, e encontrar um bom profissional, um fisioterapeuta de preferência, que eu indico, porque eu já conheço o trabalho, para potencializar o nosso resultado, para ter um bom colamento de pele, e a gente não ter nenhum tipo de intercorrência pós-operatória, né, atingindo o resultado o máximo possível que a gente espera, né, e precisa seguir à risca o pós-operatório. Doutora Lorena Linhares, eu queria também que você comentasse a respeito do método Linhares, né? É uma técnica que você desenvolveu. Quais que são os principais diferenciais dessa técnica, por favor? Sem dúvidas, o contorno que eu consigo alcançar, né? Um contorno bem definido. E isso é o que mais chama a atenção nos resultados, porque muitas vezes os profissionais realizam uma lipoaspiração básica nessa região submandibular, não faz aspiração da lateral do pescoço, não faz aspiração da região de contorno. Então, no método Linhares de lipo de papada HD, eu realizo a aspiração na região de contorno, quando há indicação, na região submandibular e também na lateral do pescoço. Isso potencializa muito o resultado com os instrumentais corretos, da forma correta, e com o pós-operatório da forma bem orientada. Como eu já fiz, né, bastante cirurgias, então eu já acompanhei vários profissionais fisioterapeutas, estudei muito sobre pós-operatório para poder chegar nesse acompanhamento que a gente faz e que potencializa muito o resultado final, que é o principal. Muitas vezes você entregar um bom resultado ali imediato, que muitos profissionais conseguem alcançar, não é só aquilo. E o pós que é o essencial. Então, eu gosto muito mais dos resultados, inclusive, quando o paciente retorna para mim ali nos seus 15, 30 dias, que realmente eu tenho o resultado final. E é ali que eu vejo, quando tem um colamento de pele, como que ficou. E aquela pele bacana, sem fibrosas aparentes. E todo o processo do procedimento em si, da cirurgia em si. E do acompanhamento pós-operatório que vai fazer
o essencial, né, para a gente alcançar esse resultado. E após Primordial. passar, né, pelo procedimento da lipo de papada, existe um período que esse paciente deve retornar? São quantos dias ou quantos meses após? Existe uma chamada manutenção do procedimento? Sim, vai depender muito de cada caso, mas geralmente eu gosto que o paciente retorne aí por volta de uns 10 dias para me avaliar como que está. A partir da segunda semana, vai haver o que a gente chama de pico de fibrose. É ali que as fibroses vão ficar mais aparentes. A fibrose, ela é normal, ela é esperada, nós temos muito medo dela, porque às vezes pode causar um resultado inestético, mas se ela for bem tratada, bem acompanhada, na hora que chegar nesse momento de pico, a gente vai conseguir não deixar que ela fique aparente, a fisioterapeuta vai conseguir tratar de uma forma mais fácil para não prejudicar o resultado. Após esse período de acompanhamento dessa fase crítica, vamos dizer assim, o paciente ele vai voltar dentro de uns 30, 40 dias, que a gente está mais perto do resultado final. Ainda não é o resultado final, que vai tender a ser por volta de 4 a 6 meses, mas ele volta nesse período para a gente realmente acompanhar e ver como que está. E existe uma durabilidade, doutora Lorena, do procedimento, ou realmente vai interferir mais no meu hábito de vida do que do procedimento em si? O procedimento ele é definitivo, mas desde que o paciente ele mantenha o peso. O que vai interferir é a questão de envelhecimento, que é normal, nós vamos continuar envelhecendo, então a pele vai voltando a ter flacidez, vai voltando a ter frouxidão muscular. E se o paciente ele não tiver os hábitos alimentares saudáveis, não praticar exercício, ele vai ter um aumento de peso, um ganho de peso novamente, e aquela gordura vai voltar a acumular na região. Bom, e por falar em voltar, a gente quer que a doutora Lorena Linhares, quando possível, volte ao Checkup Podcast, por isso que nós preparamos um mimo para entregar para ela como uma boa lembrança presente do Checkup e também da Marina Joias. Obrigada, muito obrigada, doutora Marina Lorena. Joias. Muito obrigada. Tá. Será, hein, gente? Nós já amei, só pela embalagem. Gente, embalagem é a alma do negócio. Inclusive, vamos falar sobre isso. Vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Que lindo! Amo personalizados. Inclusive, eu trago muito isso para o meu consultório, Michele, que é um ponto que eu queria tocar aqui. Por favor. Que não basta a gente ter somente uma técnica eficaz que mostre resultados. Ela é um mínimo. O mínimo que nós temos que ter é uma entrega de bom resultado. E o que eu trago muito para os meus alunos como mentora é sobre trabalhar não só o posicionamento no Instagram, nas redes sociais e com o próprio paciente, que isso é muito importante, mas trazer também a experiência. Aquele dia, como eu já falei anteriormente, é um dia único para aquele paciente. Às vezes a gente nem conhece a história que ele teve até chegar ali. Muitos juntaram dinheiro por muito tempo, muitos querem buscar talvez trazer o relacionamento de volta com o marido. Algumas mulheres se sentem com a autoestima muito baixa e querem, né, buscar se sentir melhor, melhorar o relacionamento com o marido. Enfim, são várias questões, várias histórias que eu já escutei. E o que eu trago para esse dia, que eu chamo da experiência do cliente? É um cardápio personalizado. Desde o momento que ele chega ali, ele é acolhido de uma forma personalizada, com uma plaquinha com o nome. A gente oferece esse cardápio para trazer, para já deixar ele relaxado, porque muitas vezes é um momento tenso. O paciente, ele tá ali ansioso. Tem paciente que chega e diz, não, tem 2 dias que eu não durmo, tô com muito medo. A gente sabe que vai ter esse medo. Sim. É normal do ser humano. Então, a gente tenta trazer de uma forma muito acolhedora. A minha equipe, ela foi preparada para isso. Eu também friso muito por isso. Tudo é personalizado. E a gente precisa fazer com que o nosso paciente ele se sinta acolhido. Muitos profissionais me procuram para saber, Lorena, como você faz para captar paciente? Por que a sua agenda está lotada? Muitas vezes eles não entendem, eles possuem uma boa técnica também, até mesmo alunos meus que conseguem aprender a técnica, mas por que eu comecei a trazer isso na mentoria, da experiência e do acolhimento? Vender é uma questão de transferência de confiança. Nós precisamos ser interessados pelas pessoas, até mesmo para a gente traçar um plano de tratamento correto, a gente precisa de entender aquela dor, precisa de entender o que ela está buscando te procurar. Se o paciente me procurou, ele tem alguma dor, ele está com algum problema. E ele está me procurando para poder resolver. Está confiando muitas vezes tudo que ele tem, não só de questão financeira, mas, enfim. Então, eu converso muito isso com os meus alunos, falo isso com todos os profissionais que me procuram, que o principal diferencial não é somente uma boa técnica, mas a forma que você trata e acolhe o seu paciente e entende da dor dele para resolver aquele problema.
Ele vai sair dali não apenas com uma técnica apurada que foi empregada, né, no rosto, não apenas enfim, um no bom contorno. Mas ele vai sentir acolhido. Exatamente. Isso aí é o principal. Então, muitos pacientes se emocionam, muitos pacientes se tornam amigos meus. Porque é uma forma diferenciada de tratar, e eu acho que isso aí é o mínimo, né? O mínimo que a gente precisa de ter com as pessoas é empatia, é acolher, entender a dor de cada um e não somente realizar um procedimento cirúrgico. Não falo não somente, porque é claro que é essencial, aquele paciente está buscando isso. Sim. A técnica é essencial, sim, mas a gente precisa entender o paciente como um todo. Não somente resolver aquele problema específico. Até mesmo orientar ele em questão da saúde. Muitas vezes a saúde do paciente não está da forma que deveria. Ele está ali com aquele... Está obeso, está tendo problemas, dores musculares por causa do excesso de peso. A gente orientar o paciente a buscar o profissional correto para resolver aquilo também. A gente já traz um ganho de autoestima muito grande ali, realizando a aspiração da gordura. De uma forma imediata, porque nós somos imediatistas, então a gente quer o rápido, né? E é muito por isso que o procedimento é procurado, por causa do imediatismo. Mas a gente não pode só tratar aquilo. A gente tem que entender ele como um todo e até mesmo para encaminhar para os outros profissionais, porque quanto mais procedimentos a gente conseguir conciliar, mais resultados nós vamos ter no final, né, de tudo. Para quem tiver curioso aí da audiência do Checkup Podcast, existe algum site ou uma rede social que possa acompanhar alguns desses resultados? Por favor, doutora Lorena. Sim, inclusive vou falar assim, tem até amigos meus que são viciados nos resultados de antes e depois, que realmente, assim, a gente fica super curioso para ver qual vai ser a transformação, e ela é muito incrível, imediata, né? Então, é o Instagram, onde eu compartilho todo esse conteúdo. É @doutora Lorena Linhares. Nós temos um site também. O site qual que é? O meu gestor aí. doutoralorenalinhares.com. Desculpa, gente. doutoralorenalinhares.com. É um site novo, nós estamos estruturando ele agora com muita novidade. Então, por isso que eu ainda não estava nem sabendo qual que era o site, que é muita coisa, gente. Mas, enfim, a gente preparou um conteúdo muito bacana por lá. No Instagram também, eu estou sempre atualizando e trazendo esses resultados transformadores e que muito me fizeram chegar até aqui hoje. E que eu aconselho a todos os profissionais que pensam, né, em vir para a área da harmonização, se você ainda não está, que gosta de cirurgia. É uma área realmente muito promissora, que transforma vidas. Não só as vidas dos pacientes que confiam na gente, mas a nossa vida também. Você se torna um profissional que, mais do que a técnica, você leva autoestima, né? E isso realmente... Isso é transformador. Isso deixa a gente muito feliz. No final do dia, eu falo, eu fiz minha parte pro mundo. E é isso que importa. Importa também você deixar o seu like, o seu curtir aqui nesse episódio do Checkup Podcast para que esse bom conteúdo chegue até mais pessoas. Sim. Doutora Lorena Linhares, muito obrigada. Parabéns também pela técnica desenvolvida. Muito obrigada a todos que assistiram. E precisando, gente, pode me chamar lá que eu estou aqui para ajudar. Doutora Lorena Linhares, agora me ocorreu uma dúvida. Para os profissionais que estão acompanhando o Checkup Podcast, para que eles possam desfrutar, né, do seu conhecimento, dessa mentoria compartilhada. É necessariamente somente na clínica? É possível aprender de maneira online? Me fala a respeito disso. Eu possuo vamos dizer assim, que são vários planos, porque vai de acordo com a necessidade de cada profissional. Tem profissionais que me procuram que já estão no nível mais avançado, já realizam o procedimento de lipoaspiração de papada e querem aprimorar a sua técnica. Então, é possível fazer uma mentoria presencial de um dia, é possível fazer mentoria de 2, 3 dias, dependendo da necessidade, onde vai haver mais práticas. E eu hoje, recentemente, né, eu lancei um curso online, entendendo essa demanda de que alguns profissionais já estão no nível mais avançado, por muitas vezes não conseguem fazer um investimento de tempo ou financeiro para vir em Belo Horizonte, que é onde eu faço os atendimentos presenciais, para poder aprender a técnica. Então, a partir dessa demanda, dessa necessidade, eu desenvolvi um curso online, onde eu passo toda a minha técnica, sem esconder nada, de uma forma bem didática, da mesma forma que eu realizo no presencial, onde o profissional ele vai ter acesso com um valor reduzido e no conforto da sua casa, a acessar a técnica e poder aplicar nos seus resultados também, potencializando os seus ganhos e a entrega de satisfação para o seu paciente. E só para a gente frisar, né, também, no caso, esses profissionais são profissionais que têm formação em qual área? Por favor, doutora Lorena. Muito importante isso, recebo muito essa dúvida, vários profissionais procuram, querendo a mentoria, mas muitos deles não podem realizar, porque o procedimento de lipoaspiração de papada pode ser realizado somente por cirurgiões dentistas e médicos. Excelente. Bom, vamos repetir então, tem um site novo da doutora Lorena Linhares que você pode acessar ou então na rede social.
Exatamente. Lá eu divulgo muitos dos meus casos de antes e depois, muitos deles viralizam, porque é realmente viciante ver aquela transformação ali imediata, ver muitas vezes a emoção do paciente. Então, para você que tem interesse em realizar o procedimento, você que é profissional da área, se interessou pelo procedimento, que inclusive eu indico muito, para você que gosta de cirurgia, que tem uma tendência a gostar da harmonização e ainda não está, é uma área muito promissora, que vem crescendo muito, que transforma muito a vida dos pacientes, mas é muito transformador para nós profissionais também. Pode me acompanhar através do Instagram, @doutora Lorena Linhares, e do nosso site, que o site é novo, então, gente, eu ainda não sei o nome de novo. É www.doutoralorenalinhares.com. Nossa, eu não sabia uma coisa tão básica, né? Eu não sabia. Nós estamos estruturando o site agora, ficou muito bacana, inclusive. Aconselho vocês a irem, que a gente preparou com muito carinho. Perfeito. A gente que agradece o carinho da sua disponibilidade de conversar com o Checkup Podcast, Lorena. Eu que agradeço pelo convite. Checkup Podcast, nesse segundo bloco, quer conversar diretamente com os profissionais da área da saúde, que tanto cuidam do nosso bem-estar e da nossa saúde, mas quem cuida da imagem desse profissional, da saúde e do bem-estar e também da estética? Para isso, a gente está recebendo agora Guilherme Linhares, ele que é estrategista em planejamento digital, correto, Guilherme? Bem-vindo. Bom dia, Michele, muito prazer estar aqui, né? É exatamente isso que você falou. A gente vai conversar de um assunto hoje que é muito importante, principalmente para os profissionais da saúde e da harmonização facial, né? Que a Lorena é uma profissional da harmonização facial. E para introduzir, eu queria contar um relato, né, de como que a gente começou a trazer esse plano para a Lorena, que ela tem hoje em dia. Né? Se vocês observarem as redes sociais da Lorena, a gente está em um momento que está tendo muita construção. Então, tudo que a gente faz envolve uma estratégia, né? Todo conteúdo que a gente posta, a forma que a Lorena se posiciona nos stories, né, e nos conteúdos envolve uma estratégia em cima. E poucos profissionais da saúde, principalmente, entendem disso, né? Porque é um mercado bem tradicional, a área da saúde. Sim. Quando a gente pensa em um profissional que acabou de formar e ele entra para o mercado de trabalho, ele vê que o mercado de trabalho está quase 100% dentro do digital. E é muito novo para muita gente, né? Tá se posicionando no digital. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Vou tratar de os 5 pilares, né, que a gente vai conversar. E até eu queria te interromper um pouquinho, Guilherme, porque doutora Lorena se especializou, cirurgiã dentista, desenvolveu uma técnica. E aí, essa profissional ainda ter que se preocupar com o digital fica algo um pouco inatingível. A gente precisa ter não conseguimos ser bom em tudo, né, exatamente. Lorena? Contrate alguém que seja bom nisso e faça a sua parte. E esse que é o ponto principal, porque, assim, eu entendo muito a dor do profissional da saúde de ter essa dificuldade, sabe? Dificuldade de vender, principalmente. O profissional da saúde, ele não sabe vender. Porque, de certa forma, o profissional da saúde, ele tem muita preocupação com o conhecimento dele. Ele tem que ter, também. Né, com a prática, o que vai gerar todo aquele resultado que ele traz, toda aquela satisfação que ele traz para o paciente, é o próprio conhecimento dele. Exato. Então, eu não digo que o profissional que ainda não sabe vender, não sabe aplicar, ele está errado, entendeu? Eu digo que esse profissional ele precisa ter uma mente aberta, né, para o digital. Desenvolver. E é o que a gente vai falar hoje, né? O primeiro tópico, o primeiro pilar que a gente vai conversar aqui é essa questão de ter essa mente aberta para o digital. Né? Como eu sou estrategista digital, o negócio da Lorena é quase 100%, as vendas acontecem no digital, né? Então a gente tem o Instagram dela, que hoje em dia a gente está explorando outros meios de comunicação, mas se pegar todo esse tempo que a Lorena começou na língua de papada, principalmente, foi desenvolvido um plano dentro do Instagram. Então, assim, é muito importante. Até desculpa interromper, mas eu acho um ponto muito importante eu frisar aqui. Não que seja fácil, mas com o Instagram, com as redes sociais em si, é possível crescer de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, eu consegui crescer em questões de meses. De meses, a minha vida transformou. Um período muito curto. Não que tenha sido fácil, precisa de dedicação, de abdicar de algumas coisas, muito mesmo de momentos pessoais ali no fim de semana, mas em curtos caminhos. Então, a gente precisa explorar um pouco mais isso. O profissional precisa de entender que ele tem essa ferramenta que é incrível e que se ele não tiver ali, ele vai ficar para trás.
Não tem como, não tem outra opção. O paciente quer ver, né? Sim, ele quer Antes identificar com você. Uma primeira consulta ou até mesmo da avaliação, ele precisa Ele quer saber se você é bom. Isso. Se você vai entregar o que ele está procurando. Então, muitos pacientes já chegam para mim, que eu acompanho um monte, mas você faz isso, isso e isso. Até o jeito de eu posicionar, o jeito de eu colher, ele também vai reparar isso, e é tudo através das minhas redes sociais. Então, assim, 90% dos pacientes que chegam até a mim, quando eu coloco, né, numa anamnese, né, pra gente ter uma noção, isso é muito importante também, o paciente saber, o profissional saber de onde esse paciente está vindo, e 90% é Instagram. É uma coisa louca. Exato. E não é simplesmente publicar também, Isso. né, Guilherme? Eles estão ali 1 ano me acompanhando. Precisa ter um direcionamento. O que, quando, qual formato que vai para o quê. Inclusive, pegando esse ponto de que muitos pacientes têm 1 ano ali acompanhando as redes sociais da Lorena, tem um dado interessante que um amigo da área compartilhou esses dias, que um profissional que geralmente trabalha com um valor de um procedimento mais elevado, que a gente chama de high ticket, né? Existe uma métrica para isso. É em média de 5 a 8 contatos que esse paciente vai ter com aquele doutor, com aquele profissional, para decidir fechar um procedimento, para decidir embarcar nessa transformação. E aí que vai a constância. Constância. Então, assim, todos os dias você trabalhar isso. E aí, entrando nesse pilar aí da questão de ter uma mente aberta para o digital, envolve exatamente isso, é a conexão com o seu público. Então, saber com quem você está conversando. Isso. E quando eu falo de ter essa mente aberta, é que o profissional ele precisa entender que, de uma forma ou de outra, ele vai ter que aparecer nas redes se ele quiser seguir esse caminho. Ele vai ter que se expor. Isso é muito desconfortável, se expor. A galera da saúde, quando eu falo que é mais tradicional, assim, é porque muita gente da saúde não queria ter esse hábito de se expor. E não só da saúde, qualquer profissional. Poucas pessoas gostariam de se expor, se tivesse a opção de não se expor também, creio que seria melhor. Inclusive eu também, por incrível que pareça, não é uma situação confortável nem mesmo estar aqui hoje, mas a gente precisa sair da zona de conforto, se a gente quiser buscar crescimento e impactar mais pessoas. Então, o mercado de trabalho, ele está exigindo, né, que o profissional se conecte com o paciente via Instagram, principalmente. Então, o profissional ele precisa estar lá mostrando o dia a dia, o cotidiano, né, ele precisa estar, assim, inclusive tem um termo, é o lifestyle, né, que o pessoal chama, então ele precisa compartilhar isso. Quem está acompanhando o Instagram, inclusive é um termo muito utilizado no marketing digital, principalmente, que a gente tem que trazer o tal do conteúdo humanizado. Então, a imagem da Lorena, a imagem do profissional é o que vai trazer essa humanização. E, às vezes, até esse humanizar esse relato também implica em, às vezes, não ficar só preso nos termos técnicos, né? Porque, no caso da Lorena, que também presta mentoria para outros profissionais, médicos e cirurgiões dentistas, ok, eles vão entender esses termos técnicos, mas o paciente que está do outro lado precisa ser uma linguagem simplificada, o que não significa que vai diminuir a competência que ela tem sobre aquele conhecimento, né, Não, Guilherme? Com certeza. Por isso que eu falo que precisa rolar esse destravamento, sabe? Porque não é uma coisa que é um erro do profissional não estar atuando dessa forma, mas que ele precisa praticar e se destravar para chegar no momento. A Lorena foi um custo pra gente conseguir trabalhar tudo isso aqui. Trabalhei nos meus melhores amigos, assim, rindo de mim mesma, morrendo de vergonha. Hoje eu vejo os vídeos que eu fazia, eu falo, meu Deus do céu. Mas precisa começar. Precisa começar. Ninguém vai começar bem. Tudo que nós vamos iniciar, todo começo ele é difícil. Ninguém vai começar muito bem naquilo. O importante é dar o primeiro passo. E aí, dentro desse primeiro passo, em off, a gente havia comentado a respeito dos arquétipos também. Isso. Né? Eu não sei se eles entram dentro desses pilares, Guilherme. Tem como falar a respeito deles? Vou entrar nesse pilar agora, que envolve a questão do posicionamento. Então, quando a gente fala de primeiro ponto, destravar é o primeiro passo que o profissional tem que ter para começar a trabalhar dentro das redes sociais, né, do digital. Então, a partir do momento que o profissional se destravar, ele já tem que pensar em construir um posicionamento. O posicionamento envolve o quê? É uma identidade visual nas redes, é a forma de como o profissional se apresenta, né? A forma que ele veste, né? As fotos que ele posta. Então, assim, tem vários gatilhos dentro do visual que vão trazer umas simbologias. E facilitar a comunicação com o seu Exato. público.
E vão trazer umas simbologias para a mente da pessoa, que aí entram os arquétipos. Então, os arquétipos nada mais são do que imaginações do nosso... Está dentro do nosso subconsciente, né, que a partir do momento que a gente vê uma imagem do profissional, a gente olha até para o ambiente do profissional, nos remete a alguma coisa, alguma simbologia que a gente se sente acolhido, sabe? Por exemplo, falando do arquétipo que a gente tem aplicado com a Lorena, dentro do conceito de arquétipos, a gente tem 2 arquétipos, mas não vou me prolongar. Sim. Pro caso da Lorena, a gente tem utilizado muito o governante. O governante é uma pessoa que, com conteúdo, tá transmitindo toda a essência de alguém que tem uma certa autoridade, sabe? Um conteúdo que ela já tem, né? Que ela Isso já que eu ia buscou ao longo falar. de É importante anos. porque muitas profissionais acreditam que eu vou me transformar num personagem. Não, não é isso. É buscar a característica que mais te representa e trazer isso de uma forma forte. Então, muitas vezes, o profissional ele vai pro bobo da corte. O que seria um bobo da corte? Aquele profissional que vai se destacar de uma forma comediante. E tem muitos que conseguem, sem perder a seriedade, sem perder o conhecimento que tem, se destacar dessa forma. E isso aí é importante você entender a sua essência, o seu perfil, e afundar nisso, trazendo a imagem correta para aquele perfil seu. Que no meu caso, o que mais destaca é o governante. Não Na é área uma da modificação. harmonização, exato, não é uma modificação. No caso da harmonização, se destaca muito o amante. Inclusive, os pacientes, os clientes que vão identificar com a gente, geralmente eles já possuem um pouco disso também, em querer essa experiência. Isso tudo está relacionado ao amante, ao cuidado da imagem. Isso aí é importante também. Exato. E uma coisa que a Lorena falou que é muito importante, tem uma crença dentro do digital, quando a gente fala de arquétipos, rola muito uma divergência de opiniões de que, a partir do momento que o profissional tenta aplicar o arquétipo, ele tem que virar um personagem. Rola muito essa crença. Não é um estereótipo, né, Exatamente. Guilherme? Você não tem que... Beleza, é o arquétipo do governante, agora a gente vai transformar a Lorena em uma pessoa que ela nunca foi, através desse arquétipo. Isso não se mantém, isso não é possível. Não dá para manter, né? Porque as pessoas, quando a gente fala de humanização, tem que ter a naturalidade. Então, a gente pensa lá atrás, né, quando a Lorena começou, se as pessoas visualizarem o conteúdo que ela postava, de certa forma, lá atrás tinha um pouco da essência já do governante, né? Então, não é um personagem que você vai ter que criar. Inclusive, os profissionais que trabalham com arquétipos, que a gente tem um mentor para isso, eles pegam a personalidade do profissional e identificam o arquétipo em cima disso. Que bacana. Então, não é algo que, seguinte, para você ter sucesso, para você querer se posicionar dessa forma, você vai ter que aplicar o governante, o amante e a sábia, né? Que se vira. Se vira. Não é assim. Inclusive, no meu perfil, eu consigo avaliar claramente, em questão, assim, de semanas que eu mudei o meu posicionamento, não que eu mudei, que eu entendi mais sobre ele, o que eu precisava fazer para mostrar aquilo que eu sou. Sim. Antes eu tinha uma comunicação, às vezes dava uma sensação de infantil, que talvez não trazia tanta autoridade. As imagens que eu divulgava, muito sorrisinho, isso aí não condiz com a minha personalidade de governante. Então, depois que a gente modificou isso, que eu realmente trouxe aquela imagem do que eu sou, minha comunicação mudou. E começaram a ter mais agendamentos, uma procura maior de profissionais que chegam até a mim, assim, algo bizarro. Realmente funciona. E voltando aqui, né, para destrinchar mais um pouco desses pilares, né, que o profissional da área da saúde, em especial o que está na área, né, da harmonização, da estética, precisa estar atento. Tem mais alguns que você possa trazer para a gente, Guilherme? Então, tem um último pilar, na verdade um penúltimo, que eu vou conversar aqui, que é a partir do momento que o profissional, ele, por etapas, né, todo esse pilar que eu estou falando, é basicamente uma sequência que eu recomendo, né, que a gente aplicou com a Lorena, ela seguiu essa sequência e acabou dando certo. Então, a partir do momento que rolou esse destravamento, que você pensou em como vai ser o seu posicionamento, né, como que vai ser a sua identidade visual, como que vai ser os seus conteúdos. O público que você quer atingir, né? O público que você quer atingir, que é muito importante, que os arquétipos comunicam com o público. Então, às vezes, você quer atingir pessoas que, vamos chamar, que tem um poder aquisitivo mais elevado para vender um procedimento mais caro. Sim. Então, você tem que aplicar certos elementos na sua identidade que se conecte com essas pessoas. Né? Então, e até mesmo a imagem. Isso. Então, assim, seguindo essa sequência, a partir do momento que a gente rola esse destravamento, cria o posicionamento,
Aí que vem uma habilidade muito importante dentro do marketing digital, que é impulsionar isso para mais pessoas, né? Que é o tráfego pago que a gente chama. Eu sou especialista em tráfego pago, né? Tem 4 anos que eu atuo dessa forma. Já trabalhei com diversos profissionais, mas hoje em dia eu já estou por conta da Lorena mesmo, né? Porque a gente acabou vendo que é uma estrutura tão grande quando você acaba... Muito que explorar. Quando você acaba tendo que fazer tudo bem feito, que acaba que eu decidi mesmo por conta própria, falei que A demanda E aí a já é importância alta, de né? delegar, porque eu jamais conseguiria atingir os Exato. níveis de resultado que eu atingi se eu tivesse assumido tudo. Não dá para ser bom em tudo. É muita coisa já para um profissional da saúde que tem que preocupar principalmente com o bem-estar do paciente. Esse é o Exato. primeiro ponto. De estudar, se aperfeiçoar, nunca parar de estudar, inclusive, e não só técnica. Estudar também os arquétipos, estudar também posicionamento. Enfim, é um estudo constante. E a gente tem que preocupar com isso e ainda ficar pensando o que eu vou postar amanhã. No seu eu vou impulsionar, tá dando... Não dá. Então, foca naquilo que você não consegue delegar, que é a prática ali, o procedimento em si, e contrate alguma pessoa boa, realmente, que identifique com o seu perfil, que entenda você, né, para não te transformar em algo que você não é. Também, o Guilherme, por ser meu irmão, principalmente, então ele já sabia todas as minhas características, foi algo mais fácil da gente conseguir identificar e potencializou muito os meus resultados. Sem a ajuda dele, eu com certeza não estaria onde eu estou hoje. E nessa questão do potencializar o tráfego, né, no digital, Guilherme, pode ter gente que está nos assistindo agora e fala assim, não, é só eu clicar no botãozinho do impulsionar que tudo vai acontecer. Quando, na verdade, não é assim, isso é um erro, né? E aí que eu falo que é o maior erro que, geralmente, o profissional da saúde, por ele não saber disso, ele comete, né? Que em contratar uma empresa que acha que a empresa vai fazer um milagre para ele. Então, se não tiver tudo muito bem alinhado, como a gente falou, posicionamento, esse destravamento, né, essa comunicação, você contratar uma empresa para um gestor de tráfego para estar impulsionando seu conteúdo e captar pacientes, Vai ser uma não vai frustração. funcionar. Tá? E é muitos que... Aí vem os profissionais, a culpa é do marketing, eu contratei uma péssima equipe. Eles não vão fazer milagre. Exatamente, você é a imagem do seu negócio. Você não aparecer, somente ficar postando 5 benefícios do Botox, botar um canvazinho lá e achar que isso vai vender. Não vai. Pensa você como cliente, você vendo vários outros profissionais aí que dão a cara, onde você consegue se identificar com aquele perfil, entender a história, se conectar, e aí chega você com os 5 benefícios do Botox, 5 benefícios da lipoaspiração, achar que isso vai vender, não vai. Exato. Então, sim, por favor, não comete esse erro, né, de você contratar uma empresa se você ainda não posicionou muito bem o seu perfil profissional. Tá? Existem você tem que estar disposto a isso. Primeiro ponto esteja disposto a isso. E depois contrate o profissional para te ajudar. Um conselho, né, para você seguir, prático também. Se você quiser impulsionar, né, trabalhar, alcançar mais pessoas, você consegue fazer isso por conta própria. Primeiro, desenvolve o conteúdo, trace o seu plano de posicionamento. E lá dentro do Instagram tem um botãozinho lá, turbinar, né, que é bem simples, qualquer pessoa consegue utilizar. Então, pega um conteúdo, principalmente no Seals, é uma ferramenta muito boa de estar se explorando e impulsiona para atingir mais pessoas, né? Com a Lorena, a gente tem aplicado muito isso em casos antes e depois marcantes. Então, fica uma dica de tráfego pago para esses profissionais. Agora, Guilherme, uma outra dúvida. Em média, leva quanto tempo entre esse planejamento, esse estudo da identidade, o posicionamento do profissional, até realmente ir para a parte prática? Não é nem da captação do paciente, nem de gerar essa confiança, mas de realmente começar a publicar, né? Porque não é sentar hoje e já sair postando qualquer foto aleatória amanhã, eu imagino. Primeira coisa que vai depender do tempo que o profissional vai se dedicar para aquilo. Então, se o profissional quiser fazer isso hoje, por exemplo, o que eu recomendaria? Que ele primeiro descubra um especialista que pode ajudar ele a construir o posicionamento e aplicar os arquétipos em cima disso. Né? Então, esse é o primeiro passo, criar essa identidade visual em cima dos arquétipos, descobrir com o que a pessoa quer comunicar. Então, traçando esse plano aí, para ser um trabalho bem feito, inclusive a gente contratou esse serviço para a Lorena, né? Inclusive é algo que eu indico. Não queira abraçar o mundo também, achando que você vai estar economizando ali sem conhecimento e ficar batendo cabeça. Então, pague alguém que já chegou lá, que já tem aquele conhecimento para resumir
tudo para você e passar. Atualmente, eu tenho 3 mentores, cada um para um nicho que eu quero trabalhar. Isso encurtou muito o caminho. Então, por isso que por questões de meses, o profissional ele pode demorar 1, 2, 3 anos. Se ele tiver um conhecimento ali, tudo impactado para ele, para a pessoa já pensar, isso aqui já funcionou, faz isso, isso e isso, entender ali o seu cenário, o prazo pode ser em 30 dias. O que vira 2, 3 anos, passa para 30 dias. Até mesmo, por exemplo, é claro que eu não comecei com os resultados que eu tinha hoje. Então, lá atrás, eu comecei com resultados inferiores, fui desenvolvendo. Se eu tivesse alguém lá atrás, já com uma técnica boa, que trabalhasse meu posicionamento, que fizesse eu entender da importância de estar no Instagram, meu crescimento ia ter sido ainda mais rápido. Então, e é isso que eu tento trazer também para os alunos que confiam no meu trabalho, encurtar para eles o caminho com uma boa técnica e trabalhar também o posicionamento e fazer ele entender todo o contexto que eu demorei um tempinho para poder entender. Isso que é importante. Perfeito. Uma dica para aquele profissional da saúde que está nos assistindo e pensando assim, nossa, mas eu gravar vídeo e publicar eu recebendo o paciente, como que faz esse exercício no dia a dia? Eu tenho uma frase bem clichê assim, vergonha não paga boleto. Então, se você está com medo do que vão falar de você, seus boletos vão continuar atrasados. Então, pensa no que você quer para você, se imagine lá, já se coloque lá. Fale no presente. Eu tenho isso, eu sou capaz. Enfim, trabalhe isso porque a gente chama da lei da atração, né? Eu acredito muito nisso, apliquei em mim e funciona. Traga isso para sua vida também. E a minha dica seria essa. E por que não compartilhar um conhecimento que você realmente tem, estudou anos, né? No caso dos profissionais da saúde. Pense nas vidas que estão deixando de ser impactadas porque você está com vergonha e pensando o que os outros vão pensar. E fica uma dica também para isso se tornar mais fácil. Se conecte com pessoas que estão fazendo isso. Porque isso facilita muito o caminho. Facilita muito. Perfeito. Se torna... network, presente. É o famoso network. É o famoso network. Então, tá presente com pessoas que gravam conteúdo, por exemplo, vai te incentivar a gravar também. Se inspirar, absorve, né? Você vai se inspirar. Então, assim, os seus concorrentes que estão já no ponto que você quer chegar, todos os dias vai lá ver o Instagram, ver o que ele tá fazendo, qual que é o movimento que ele tá fazendo, pra onde que ele tá indo, vou lá também. Vou me conectar a essas pessoas, isso aí te ajuda a destravar. Começa nos melhores amigos, que eu acho que ajuda mesmo, e foca nisso, gente. Vergonha não paga boleto. Excelente. Então, pegando esse gancho aí que a Lorena falou de que vergonha não paga boleto, eu realmente não quero consolar os profissionais que estão querendo entrar nessa área, mas assim, realmente vai ter que chegar um momento que ele vai ter que seguir esse caminho, né? Se ele quiser chegar... Se ele quiser. Onde, para ser reconhecido através de um procedimento, através da sua carreira, ele vai ter que se inserir dessa forma dentro do digital. E aí, para ele ter o reconhecimento no digital, seria interessante que ele escolhesse uma especialidade para se destacar nela, Guilherme e Lorena? Né? Esse é um ponto interessante. De preferência, um procedimento específico. Que aí eu acabei esquecendo de tocar, mas... Exemplo prático é a Lorena, né? Quando a gente começou, a gente trabalhou direto na harmonização facial, né? Divulgando trabalhos dentro da harmonização facial. Então, era botox, preenchimento. Bichectomia. Né? Algo que muitos profissionais fazem. Exatamente. Né? Vários profissionais, biomédico, enfim, são inúmeros profissionais que podem realizar esses procedimentos. Então, assim, a gente enxergou um certo gatilho quando a Lorena começou a demonstrar que ela conseguia ter muito... Assim, a técnica dela fazia diferença nos pacientes, a gente conversou e aliou, Lorena. Você e era o que eu gostava também, eu acho que isso é um principal. Eu me apaixonei pelo procedimento, isso faz muita diferença. Não adianta você focar em algo que você não gosta, você não vai conseguir ir adiante. Uma hora ou outra você vai acabar desistindo. O caminho é muito difícil. Então, para você focar naquilo, você tem que ter amor naquilo que você está fazendo. E eu vi esse amor com os procedimentos cirúrgicos, especificadamente a lipoaspiração de papada, tentei outros, tentei nariz. Não gastei dinheiro, viu, gente, para poder aprender a fazer nariz. E não era aquilo. Não era aquilo. E na lipoaspiração... Não te tocava, exatamente. Né? Porque é sábado, é domingo estudando. Se você não gostar daquilo que você faz, você não vai conseguir... Aí começa a procrastinar. Por que procrastina? Porque não é aquilo que você está alinhado, não é o seu propósito. Então, é importante encontrar o propósito. Primeiro ponto. E assim... Pegando esse ponto aí, o que eu tenho para falar é que existe, sim, você que é profissional da saúde, principalmente, você está fazendo um curso, né? Você formou em um curso que você gosta. Sim. Então, claro que vai ter alguma coisa dentro daquele curso que você vai ser apaixonado. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, mas tem um procedimento que eu gosto, não traz muita rentabilidade, né?
Mas se você tentar aplicar e se posicionar da forma que te demonstra que você é referência naquilo, você pode ter certeza que vai trazer esse Está aí resultado. Natália Beauty, né? Cobrando R$8.000 para fazer uma sobrancelha. Então, assim, quando você, do Botox, por exemplo, que é o mais comum dentro da harmonização facial, se você quer se tornar uma referência no Botox, é possível sim, né? Por exemplo, rola muita pesquisa no Google de pessoas, né, procurando um profissional de Botox. Sim. Então, se você é referência, você vai estar ranqueado acima de todos os outros profissionais. Muitas avaliações positivas. Seu nome vai uma demanda muito ligado grande, ao Botox. Então, você vai passar na frente de todo mundo. Então, se o Botox vende tanto, se você estiver na frente, você vai vender mais 3 ainda, tantos, entendeu? 3 vezes mais. Então, para finalizar, é isso. Então, é muito importante que o profissional escolha um procedimento, se ele quisesse ser reconhecido por aquilo, e bola para cima. Excelente. Né? Agora, eu fiquei curiosa se é possível entrar em contato com você, ou se hoje você realmente está com dedicação exclusiva, né, a doutora Lorena Linhares, ou se tem profissionais que você poderia indicar, por favor, Guilherme. Então, hoje em dia a gente está construindo um ecossistema que a gente está consolidando certos profissionais que atuam durante todo esse processo. Então, a gente tem profissionais que eu consigo indicar, né, faz parte da equipe, que trabalham um posicionamento arquetípico, né? A gente tem gestores de tráfego, né? Eu sou especialista em gestão de tráfego, mas hoje em dia eu não pego, mas a gente tem profissionais tudo meu. que atuam da mesma forma. Então, assim, a gente tem um ecossistema que, caso o profissional queira buscar a gente consegue indicar. É um prazer indicar. Né? E assim, agrega para todo mundo. Né? A gente está construindo uma comunidade. Eu discuto muito isso com a Lorena, que é a questão de construir essa comunidade. Né? Com a mentoria do Método Linhares, a gente tem construído uma comunidade no WhatsApp, né? Uma comunidade... Isso aí acho que um diferencial de um mentor é o pós-mentoria. Porque muitos dão ali a sua técnica e larga no mundo, e se vira. Então, tem que ter aquele... Porque depois que vão aparecer as dúvidas, e o aluno ele também tem que ser acolhido. Igual a gente acolhe o paciente, a gente precisa escolher o aluno, porque ele vai ter suas dores ali no decorrer da trajetória, até ele ter confiança e segurança. Então, por isso que a gente cria realmente uma comunidade. No final das contas, eu virar amigo de todos os alunos, porque a gente está ali no dia a dia, todos os dias eu estou respondendo, eles possuem o meu contato pessoal. Eu acho isso muito importante, para trazer desenvolvimento e bons resultados. Mais do que a mentoria, né? Vocês extrapolaram, fizeram um acolhimento e também grupo no uma WhatsApp, troca real de conhecimento. Juntamos, né? todos os profissionais que estão no mesmo foco, né? Que querem ser referência em lipoaspiração de papado, que falam a mesma língua, que estão buscando se desenvolver tanto na técnica como profissionais, buscando ser referência, enfim. Juntamos todos esses profissionais num grupo e eu acho isso muito bacana. A troca que tem ali, tá com intercorrência, tá precisando de ser acudido. Então, um ajudando o outro, eu acho isso muito bacana. Perfeito. Quero agradecer a presença Guilherme Linhares e também doutora Lorena Linhares aqui no Checkup Podcast. Deixa eu socorrer um pouquinho a nossa audiência que está justamente pensando naquele aniversário, um momento de alguém tão especial da família e não faz ideia, né? A Marina Joias tem consultores incríveis para te auxiliar na escolha do presente ideal para aquela pessoa que é tão importante na sua vida. Aliás, pega o seu celular, abre no Google, lá você vai encontrar um ícone de uma câmera. Abre ele também e aí você mira, digamos assim, no QR Code da Marina Joias que está aqui na tela. E aí você já vai ser direcionado diretamente para o site, usemarinajóias.com.br. Lá também você pode acionar algum dos consultores a qualquer momento para tirar suas dúvidas a respeito das peças. Obrigada mais uma vez. E obrigada, Marina Joias, pelo presente. Eu amei. Inclusive, se alguém tiver com alguma dúvida, a caneta personalizada, achei ótimo. Já é uma dica. Já é uma dica. Adorei. Obrigada, gente. Obrigada, gente.